TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega tá aqui com a gente para participar do nosso programa. Fala, Márcio, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Grandíssimo Gabriel, boa tarde para você, boa tarde também para Mariana, boa tarde magnânimos e magnânimos aí conectados no TC Rádio. Pegar esse fechamento, o que rolou, né? Um dia de alta, um dia que tá todo mundo alegre, só alegria. A gente tem alguns pontos também bem importantes e interessantes para trazer, para que vocês fiquem antenados com o que a gente tem para essa semana movimentada. Boa tarde, Márcio. É isso aí, o pessoal quer te ouvir, ô Márcio, a respeito desse dia da Bolsa, o Ibovespa engatando mais uma alta e fechou acima dos 101 mil pontos, hein, ô Márcio? Para você, qual foi o principal destaque de hoje da Bolsa Brasileira? Sem sombra de dúvida, com relação à questão da ata, né? A gente teve uma ata ali que, de certa maneira, começou a fazer com que o mercado olhasse de início assim, opa, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui que vai bater, que a questão é de juros para cima. Não viu muito daquilo ali, veio uma ata mais tranquila, explicando ali realmente com mais detalhes, falando de que sim, pode ser aumentado, tudo depende com relação à questão de arcabouço, não botando 100% também na conta do arcabouço, que ele não é a única ferramenta que vai fazer com que a inflação baixe, então existem outros componentes que eles vão olhar, mas arcabouço é um potencial interessante, que a política, a questão da parte monetária, fiscal, todo o governo tem que andar todo mundo de mãos dadas, então tem coisas ali interessantes e positivas, e é claro, os olhos começaram a se voltar para a questão de, ok, já que arcabouço tem sua parcela significativa, e aí? Aí vem o Haddad e fala que a questão sai essa semana. Então o mercado começou a tomar, opa, vai ser agora. E aí começou a olhar com, digamos, os olhares um pouco melhores para o mercado, vendo que, digamos, um cenário pode não ser tão ruim assim, mas tem muita água para passar aí por debaixo. Como a gente está vendo os detalhes ali com relação a Tebet, falando de tributária, que tem seus desafios, aí a gente vê a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, o CNA, falando que essa questão de você colocar esses impostos tudo dentro do IVA pode encarecer ainda mais aí a parte da carga tributária na agricultura, numa faixa de 875%, a parte de pecuária teria um acréscimo de 783%, e, obviamente, o que, digamos ali, Lula tanto quer que o custo baixe, para que o pobre consiga ter melhores condições, aquele que está nas camadas mais baixas da sociedade possa, digamos, ter sua picanha, aquelas coisas todas, talvez não caminhe muito assim se não for muito bem arrumado esse IVA, porque a gente vê ali nos detalhes que, de acordo com a projeção até do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, utilizando esses mesmos dados, o que pode vir a acontecer, a cesta básica ela poderia se encarecer quase 23%. Isso só com esses aumentos aí que estão sendo colocados. Então eles falam que não dá para você colocar, digamos, uma mesma taxação para bens, digamos aí, produtos de luxo, e a mesma coisa você vai querer tributar alimentos, que isso vai prejudicar claramente a classe média brasileira. Então tem muita coisa para ser arrumada, eles estão querendo agitar ao máximo, o mais rápido possível, mas talvez o mais rápido, mais claro para a imprensa, a população, possível se apresentar, talvez não venha com todos esses detalhes positivos que o mercado espera. Portanto, é uma alta do Ibovespa, ainda com cara de pullback perante as fortes baixas que a gente teve na última semana. Então, olho no lance, pessoal. Boa, Márcio. E, Márcio, vendo aqui algumas ações, né, que chamaram a atenção, muita gente comentando sobre a Ambev, né, por causa da recuperação do Grupo Petrópolis, você acompanha a companhia, e você queria falar também um pouco sobre como as commodities auxiliaram o dia também, Márcio. Sim, a gente vê, né, a questão ali, óbvio, tem seus desafios para esse mercado. Eu não dei uma acompanhada na Ambev, mas olha aqui agora, né, que a gente já faz as coisas logo ao vivo, não tem essa. Dando uma olhadinha que a Ambev, ok, teve uma performance nos dias de hoje muito boa, né, conseguiu fechar até com 4,74 de alta. A gente viu os problemas ali com relação a Petrópolis, né, recuperação judicial, pediu, também teve a Itaipava, que entrou com pedido de recuperação judicial. É um desafio, obviamente, para essas empresas. A gente vê que o mercado vai cada vez mais se ajustando, se arrumando, e aí não tem muito jeito, todo mundo olha para as questões dos M&As da vida, né, o que pode vir a acontecer, aquela que está mais claudicante no cenário mais desafiador possa vir se juntar, e aí óbvio que sobra, né, e acaba tendo um pouco mais de espaço e fluxo, quer seja para uma compra que faça sentido, ou quer seja para tomar esse share, essa parte de participação no mercado, a Ambev. Então ela conseguiu ter o seu fluxo positivo no dia de hoje, respirando um pouco naquelas questões de pós-escândalos ali com Americanas que ainda reverberam,
mas aí o pessoal vai olhando no curto prazo e vai vendo que algumas coisas são interessantes. E a parte de commodities, a gente viu hoje um dia mais tranquilo. Viu ali o minério que deu sua subida, vai buscando ali dar uma caminhada interessante, chegando próximo de uma região de resistência, isso é muito importante, ficarem atentos à região ali dessa faixa de 131, 130 dólares. A gente deu uma recuada nesses dias agora e vai trabalhando próximo a uma região que precisa sustentar, que é a região de 125, 124 dólares, senão a gente perde, volta para 118 e depois pode cair para 105. O ideal é que retome fôlego para cima dessa faixa de 130 dólares, com essas questões de China, de demanda, que está com pouco estoque, que isso pode fazer com que ela venha a pegar um pouco mais ali no mercado. Então o mercado vai começando a olhar o curtíssimo prazo, tudo como é que está os estoques nos portos e quanto que vai haver de demanda, vai esquecendo, deixando um pouquinho de lado essa questão de impulsionamento do setor de construção civil por lá e vai acompanhando um pouco mais de detalhe com essa parte dos portos e o que tem de estoque lá. Se aumenta ou se diminui e se isso vai haver demanda ou não, faz com que a parte de minério aprecie. E com relação ao petróleo, deu também uma boa respirada, gera um pouco de alívio a questão da crise que a gente viu aí, crise de crédito, a parte financeira, e isso, óbvio, gera um pouco de alívio para as compras com relação ao petróleo, e ele conseguiu caminhar num dia um pouco mais saudável e deu uma impulsionada aqui no nosso mercado, que a gente sabe que não tem jeito, vale é o grande peso, e também todos os outros commodities, parte de petróleo principalmente, parte de aço, vão também dando sua força e vão contribuindo. O setor financeiro deu uma respirada hoje, bem saudável, e foi aliado aí a parte de setor também, a parte de saneamento, a parte de elétricas, Eletrobras, então tudo isso hoje auxiliou para dar uma respirada, mas segue o ponto de atenção aí, Gabriel e Mariana, com relação a essa parte muito séria, muito relevante, que é o arcabouço, que aí vamos ver os detalhes, então vai ficar todo mundo nessa expectativa, e também com a parte tributária. E a gente rodou um pouquinho do lado de fora, se a gente for olhar de como foi o mercado, os mercados globais, né? Que a gente vê aí o mercado norte-americano que fechou em baixa, o pessoal com um pouco mais de receio com relação às questões dos juros, por lá, estão esperando ali, ficou ligeiramente para cima, né? Um aumento de 0,25 na conta hoje, naquele dado de acompanhamento dos juros futuros do CME lá nos Estados Unidos. Então, estão esperando, nesse momento, um ligeiro aumento. Ontem não, hoje sim, um aumento de 0,25, então passa a ficar com um pouco mais de atenção, nível de recessão amplia-se mais e recai o mesmo ponto aqui no Brasil, que não, óbvio, estão esperando um aumento, mas estão muito atentos a essa parte de arcabouço. E com relação à queda, cada vez mais vai se tornando um consenso que nesse semestre não teremos queda com relação à parte de juros. Vai se configurando algum nível de queda somente para o segundo semestre em diante. Com algumas casas até colocando que talvez 2024. Então, vamos ficar atento. Pois é, ô Márcio, inclusive você adiantou, era a pergunta que eu ia te fazer, né? Se isso, né, tiraria, né, a possibilidade de corte de juros na sua avaliação. E já que você respondeu isso, eu te pergunto, com essa sua projeção na questão de investimento de setores, assim, esses setores mais sensíveis aos juros, então eles devem continuar sofrendo no ano de 2023 por conta desse cenário, Márcio? Deu uma complicada, né? A gente vê ele com um pouco mais de clareza aqui para essa reunião que a gente tem agora. Tanto a de maio e até realmente a de junho não está sinalizado nada de corte. Né? Então vai tendo um pouco mais de clareza, digamos. Agosto vai ter corte, Márcio, pela curva de juros futura aqui. O primeiro corte está marcado, vamos dizer, meio que contratado para setembro só, na reunião de 19 e 20 de setembro. Ou seja, a gente teria aí que ter um pouco de pressão no corte, vamos dizer aí, que seriam 3 reuniões. Setembro, a parte de outubro, que é 31 de outubro e 1º de novembro, e a reunião de dezembro, que é 12 e 13 de dezembro. Se a gente pegar corte aí de 0,25 para cada uma, a gente fecharia aí o ano com uma taxa de 13, se o corte começar e se tiver essa questão de continuidade. Então, tudo vai depender do que a gente tem nesse curto prazo e o quanto que vai tirar de pressão ou ampliar com relação à curva de juros futura. Não estou vendo isso com clareza que a gente vai ter esse corte agora. E os setores, obviamente, no dia de hoje, Márcio, parte do setor de consumo que deu uma caminhada magnífica, vimos ali varejo dando uma andada, muitos ativos desses que estão presos ali em questão de juros, o financiamento, o endividamento que fica alto, e a parte financeira que acaba complicando, e a questão do crédito, todas elas caminharam até num nível positivo. Isso é mais pelo alívio de momento. Em questão de arcabouço, uma possibilidade que ele possa vir legal, e aí a pressão sobre os juros vai dar aquela recaída, talvez a inflação se alivie um pouquinho, mas a gente precisa ter mais clareza com relação à tributária.
E isso aí fez com que hoje esse setor de caminhe. Mas ainda tem muitos desafios e não está tão magnífico assim. Então precisa ficar atento. Oscilações de curto prazo, quem gosta de day trade, de swing trade, aproveitem esses setores que não vai faltar oportunidade no mercado volátil como está, principalmente para elas. Mas para quem quer carregar a longo prazo, tem que ter um bom gerenciamento de risco e conseguir suportar a alta volatilidade que esses papéis vão passar no curtíssimo prazo. Então, precisa de muita atenção e maestria para não fazer uma arte, pessoal, beleza? Pois é, Márcio, pessoal sempre de olho, sempre participando. Já chegamos aqui aos 1000 likes na nossa transmissão no dia de hoje. Vamos tentar os 1.100 likes até o fechamento do programa hoje. Márcio, grande abraço pra você e até a próxima. Você sempre aqui na programação da TC Rádio, aqui no Expresso da Tarde. A gente volta a se falar na quinta-feira e tá todo mundo esperando. Será que até lá já teremos a divulgação do arcabouço, Márcio? Grande abraço a você. Aí, que maravilha. Boa, Gabrielzão. Boa também, Mariano. Que já venha já a notícia que a gente já vai fazer aquele debate saudável aqui na quinta-feira, né? Sempre sagrado aqui, nesses nossos bate-papos aqui na parte da tarde. Agradeço muito a vocês, cada vez mais bombando nos likes. Não deixem de dar os seus likes, vamos para esses 1.100 para cima. Se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação aqui dentro do YouTube para vocês ficarem por dentro desses conteúdos e muito mais coisas relevantes que tem por aí. E não deixem também de ficar lá no TC para vocês buscarem @MárcioLoreg também nas redes sociais para aproveitar esses conteúdos bacanas. Vamos sempre bater esse papo, sempre levando essas ideias e que saiam coisas boas, né? Para que esse Bovespa saia desse movimento aí que tá meio chatinho, consiga retomar, quem sabe, o patamar aí de 102, 103, 105 mil pontos, a gente consiga dar uma respirada do que ele voltar a perder 100 mil, que hoje ele recuperou, e o cenário querer buscar os 95, que eu espero que fique bem distante. Tudo de bom e até a próxima, galera! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.